Fala, galera. Vamos conferir aí as últimas informações do Timão junto com a turma do Gazeta Esportiva e também saber tudo sobre a preparação do Corinthians, que na quinta-feira vai jogar contra o Racing do Uruguai às 19 horas no Estádio Centenário em Montevidéu pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Vamos ver aí as últimas informações do Timão. Ah, e também, segundo o Nicola, o Corinthians tem interesse num jogador do River Plate, Paulo Dias. Alexandre Silvestre está de volta para falar de Corinthians. Boa noite, Silveira. O sistema defensivo é uma preocupação da Fiel? E aí, Michele, tudo bem com você, querida? É uma preocupação da fiel torcida, é uma preocupação que foi da família Dias, que é da família Silvestre, Dorival Júnior e Lucas Silvestre, o filho dele, os dois que comandam o Timão hoje. É uma preocupação dos corintianos, é uma preocupação dos jogadores, porque tudo bem, o Corinthians perdeu para o Mirassol nesse final de semana, fora de casa, 2-1, teve a cavadinha do Memphis, mas não foi isso que determinou a derrota do Corinthians, e sim, mais uma vez, o problema defensivo do Corinthians como um todo. Não estamos falando apenas da dupla de zaga, que também é um problema, até porque o Dorival, como o Ramon, ainda não conseguiu achar a dupla de zaga ideal. Mas é o sistema defensivo como um todo. O Corinthians toma gol em quase todos os jogos. Eu vou trazer os números para você antes, mas antes dos números, vamos chamar para essa conversa o Maicon, meio-campo do Corinthians, que foi bem honesto, transparente nessa resposta ao falar do tema. A defesa do Corinthians como um todo, não só agora, nos últimos tempos. Isso é uma coisa que nos incomoda bastante, né? Acho que ao longo dos anos o Corinthians sempre foi uma equipe muito bem defensivamente e nesse ano, infelizmente, nós estamos sofrendo bastante gols. É difícil falar de peça por peça porque vem rodando e a gente não está encontrando uma solução. Mas eu tenho certeza que o professor tem um caminho que a gente vai conseguir trilhar melhor e vai conseguir melhorar esse aspecto. É claro que não é um problema só defensivo, acho que é um problema do grupo. Acho que tanto a parte ofensiva, a parte do meio campo, a parte defensiva vem falhando e a gente acaba estourando lá atrás. Mas é trabalhar e melhorar urgentemente, porque o Corinthians precisa sair dessa situação. É difícil falar porque a gente sabe que vem errando, a gente vem conversando, vem se cobrando e o erro se repete novamente. É claro que a cobrança existe bastante dentro do nosso vestiário referente a esses detalhes que infelizmente não está saindo da forma que a gente vem conversando. Mas sei que é difícil, sei que o momento nosso não é tão bom, mas a gente tem que ter frieza para conseguir trabalhar da melhor maneira possível para reverter essas situações pontuais que vem nos atrapalhando nos últimos jogos. Então é um quebra-cabeça a ser montado, né? Melhorar o sistema defensivo, que começa, como dizem os técnicos, os jogadores, é uma frase feita, né? Mas a defesa começa lá no ataque, na marcação, mas pode ser o sistema de jogo, pode ser também a capacidade técnica de alguns jogadores de defesa, a falta de proteção ao meio campo, é algo que tem que ser treinado, trabalhado, investigado, e o Dorival Júnior está tentando, junto com a comissão técnica, os jogadores, achar um caminho, mas é um problema que se arrasta desde o ano passado, repito, já ou na época com a família Dias. Os números do Corinthians no ano, o Corinthians toma mais gol do que joga. Então, no total, são 33 jogos e 38 gols sofridos. No Campeonato Brasileiro, após 8 rodadas, o Corinthians já tomou 14 gols, ou seja, quase 2 gols por jogo. Na Sul-Americana, tem 4 jogos aí, tá capengando na Sul-Americana, tem jogo no meio de semana. O Corinthians jogou 4 vezes na Sula e tomou 4 gols. Então, é muito gol para um time que quer algo em relação a título, principalmente. Volto já para falar mais desse Corinthians, problemas também extra-campo, questão da base, o Dinei, que estava lá na base, pediu as contas. Michele, eu peguei 4 dias de folga, e 1 de atestado e 3 de folga, para descansar corpo e mente. No primeiro dia de Corinthians, eu já perdi o sono, mas já tem mais Coringão que joga quinta-feira. Tem clássico no final de semana também pelo Campeonato Brasileiro e questões extra-campo, além da defesa. Tá descansado, revigorado, repaginado, com uma cara boa. Te vi lá no meio do mato, muito bem acompanhado. Tá com tudo para cobrir esse Coringão. O Corinthians faz isso com as pessoas, dá uma dor de cabeça, né, Alex? Mas essa defesa do Corinthians realmente inspira cuidados. O torcedor tá com muita dor de cabeça
parafraseando o que você falou, Michele, porque a defesa do Corinthians realmente toma muitos gols. O Silvestre falou muito bem aí que, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, tomou 14 gols. Sabe quem tomou 14 gols no Campeonato Brasileiro também? O Sport Recife, que é o lanterna disparado da competição. E os dois são a segunda pior defesa, Xará, do campeonato, perdendo só para o Juventude, que levou 2 goleadas, então já tomou 20 gols do Juventude. Mas tirando essa aberração do Juventude e o Sport, que é o lanterna disparado, o Corinthians está se igualando ao que tem de pior no Campeonato Brasileiro em relação à defesa. E os números mostram isso, né? Então, gente, o Corinthians precisa realmente priorizar a questão defensiva para poder somar mais pontos e chegar a lugares maiores, tanto no Brasileiro como nas Copas em 2025. Senão, vai ficar pelo caminho em todas as competições. É que o Corinthians, o Dorival precisa ajustar o meio-campo. Porque o meio-campo não está dando a proteção devida para a defesa. É bem verdade que quando a defesa falha na individualidade, não é um problema com a culpa do meio-campo. Mas muitas vezes, Michele, o meio-campo não está protegendo a defesa. E o meio-campo, todo mundo sabe que é o coração do time. Então, por isso que muitas vezes a defesa é exposta e nessa exposição a gente vê as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus limites. Mas o meio-campo do Corinthians precisa proteger mais a defesa. E a cavadinha? Como eu disse ontem, foi uma irresponsabilidade. Ponto. Não se bate pênalti assim. Os gênios do passado não batiam pênalti assim. Por que o Memphis Depay vai bater pênalti assim? Agora teve alguém recentemente que tentou fazer isso. Quem é que foi? De um outro time que também tentou fazer um negócio desse? Quem é que foi? Time grande, diretor, me ajuda. Agora que a gente até falou isso, alguém que tentou bater assim, de levinho, que bateu meio dando uma paradinha. Quem foi? Mas não foi cavadinha. Foi o Rian. Foi correndo devagar pra bola. O Rian, mas ele fez. Não, o Rian fez. Não, mas teve um jogador realmente que perdeu no Campeonato Brasileiro. Mas não é que fez cavadinha. O Ferreirinha. Ah, foi o Ferreirinha, mas não, tudo bem, não foi exatamente. Não foi a mesma... Mas foi no mesmo pacote, não foi a mesma causa da perda do pênalti, né? Mas realmente... Você pode tentar fazer isso aí, quando o jogo tá 2-0 para você vai lá para dar um espetáculo para a torcida, mas não assim, sabe, 0-0, você precisa fazer um gol, um jogo difícil, tudo. Tanto o jogo era difícil que o Corinthians perdeu, né? Sabe quem não perdia esse gol? O Marcelinho Carioca. O Marcelinho fez alguns. E assim. Sabe quem não perdia gol também? O Miller. Né? O Miller não batia assim. Olha. Batia mais sério. O Djalminha fez alguns assim. Michele, esse gol não é sério, gente. Desculpa, eu gosto do Memphis, mas se eu tô jogando hoje no Corinthians... Você já me conta. Segura a emoção. Miller, se você jogasse no Corinthians, o que é que você companheiro do Depay do Corinthians hoje, né? Não, a gente reunia só os jogadores, né? Chamava ele pra reunião e falava assim, fera, como é que é? O Memphis chamava o Memphis na xixa? Sim, junto com outros jogadores, companheiros, né? Como é que é? Fala. Chegava e dizia assim, olha, você para bater um escanteio certo, você ganha bonificação. Você para jogar bola na lua ganha bonificação. Você para sofrer uma falta ganha bonificação. Além dos 3 milhões por mês. Perdeu. Agora você perde um pênalti desse, uma irresponsabilidade dessa que você comete, uma aberração dessa. Porque prejudica o time, né? Exatamente. Você tá de sacanagem? 0-0 tava o jogo. 1-0 ali mudava totalmente o quadro da partida. E do Corinthians, né? E eu falava assim, e a partir da próxima partida você não bate mais pênalti. Mas tem que ter. Agora, hein, pra falar tem isso. Esses jogadores no Corinthians ter peito. pra fazer isso? Tem que ter peito. Tem esses jogadores no Corinthians? Não, só tem jogador bonzinho. Só sorridente. Não só do Corinthians. Tem só gente que quer ficar bem com todo mundo. Isso é qualquer time do Brasil, não tem mais esse tipo de jogador também. Pois é. O último dos remanescentes é o Felipe Melo. Felipe Melo. Esse é um bom líder. Esse é ótimo. Maravilhoso. Segunda-feira é de um contato com o Silver imediato de primeiro grau. Tem 2 assuntos para agora, Silver. Mudanças na base e alerta, sinal de alerta no profissional. O que é isso? Bom, vamos lá rapidinho. Vamos começar pelo futebol. Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Corinthians tem o Racing, quinta-feira. Vamos ouvi-lo. Acho que a gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo, o que a gente tem que fazer de melhor. Repensar como atleta, como respeito ao clube que a gente defende, que a gente precisa mudar um chip muito rápido, porque a gente tem um elenco que não precisa sofrer, a gente tem um elenco que não precisa passar por situações
difíceis, né? E a gente precisa mudar um chip muito rápido para que a gente possa desenvolver o melhor do nosso futebol, porque a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo, né? O que a gente apresentou no jogo de hoje, o que foi apresentado no último jogo, está bem abaixo daquilo que a nossa equipe pode fazer. Então é a gente se cobrar, né? Se cobrar, dormir, botar a cabeça no travesseiro e pensar que eu preciso fazer de melhor. Cada um pensando um pouco mais nessa parte individual para que eu possa ajudar o grupo. Repercussão ainda da derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro fora de casa para o Mirassol no sábado à noite e no domingo o Dinei, ex-coordenador da base, Dinei, ex-jogador do Corinthians, tricampeão brasileiro pelo Corinthians, que estava na coordenação da base do Timão como funcionário terceirizado, entregou as contas publicamente. Ele poupou o presidente Augusto Melo, dizendo que confia muito no Augusto, agradeceu ao presidente, mas que não confia nas pessoas que tocam os processos da base corintiana, que tem muitas investigações. A própria Gaviões da Fiel andou divulgando, aí cobrando mudanças, ou colegas setoristas do Corinthians, até o Thiago Salazar, com muitas denúncias, mas o Corinthians postou a seguinte nota, agora a nota oficial do clube, do final da tarde. A atual gestão do Esporte Clube Corinthians Paulista manteve postura responsável e prudente, evitando julgamentos precipitados e aguardando a coleta de todas as evidências disponíveis antes de qualquer manifestação pública. Mas o Corinthians alega que não tem nada de errado na base nesse momento e o Dinei pediu para sair. Puxa vida, quanta coisa aconteceu. Cada dia, né? Confusão grande. E, a princípio, vamos poder abordar bastante esse assunto no domingo, no Mesa Redonda, porque o Dinei estará aqui com a gente. Ai, dá até medo de falar. Só se ele... O Dinei não é um cara ele vem. que afina. O Dinei é um cara que combinou, tem palavra e vem. E vai ser importante a presença do Dinei aqui. Ele vê lá o que ele vai falar, porque eu vi o que ele escreveu ali E só para dar uma alerta, o Cleiton Xavier vem junto. Ex-Palmeiras. Vem também? Os dois convidados domingo, Olha que maravilha. Fala, Miller, sabe? Assim, claro que é estranho, né, o Dinei pedir demissão assim na base e tal. E ele elogiou muito o presidente do Corinthians, mas ele falou, tem muita gente aí que eu não tô gostando, não. Então, domingo a gente vai perguntar pra ele. E como? Esse entorno, por que você saiu? O entorno fez o quê? O que tá acontecendo lá dentro? A gente quer saber. Né? Porque ele tem coisa Já pra que ele falar. externou isso? Ele tem coisa pra falar. Muito bom, bem. gente, ok, né? Ok. Segunda-feira. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de um zagueiro paraguaio do River Plate virar reforço para metade do ano. Tenho contado para vocês que o Corinthians está atrás de um atacante de velocidade e de um zagueiro que chegue para ser titular. O site argentino El Craque Deportivo afirma que o Corinthians quer Paulo Dias, jogador de 30 anos de idade, no River Plate há bastante tempo, desde 2020. Na temporada atual são 14 jogos e 1 gol. Última partida em 8 de maio, foi titular na vitória contra o Barcelona, no Equador, pela Libertadores da América. Muita gente repercutindo no Brasil que o Paulo Dias está encostado, o que facilitaria uma negociação com o Corinthians. Não é verdade. Ele jogou a última partida do River, fora de casa, pela Libertadores como titular, partida super importante para que o River avançasse na classificação. O fato de estar avaliado em 5 milhões de euros e já ter 30 anos de idade faz com que o negócio seja praticamente inviável. O Corinthians está atrás de reforços, mas vai precisar ter criatividade para buscar jogadores sem custo ou de custo muito baixo. Não é o caso do Paulo Dias. Estou praticamente descartando esse negócio. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que o Dinei, que pediu demissão do cargo de coordenador das categorias de base do Corinthians, antes de ir embora, entregou uma planilha para Gaviões da Fiel com a folha salarial dos atletas do Sub-20. Os números são alarmantes. A folha do Sub-20 chega a R$400 mil por mês. E tem alguns jogadores, no plural, ganhando pelo menos R$35 mil mensais. Só para você entender um pouquinho do contexto, o Lucas Ferreira, que é jogador da equipe principal do São Paulo, pretendido por Cruzeiro, entre outros clubes, ganha no tricolor, no time de cima, R$20 mil por mês. Pois saibam que na base, no Sub-20 do Corinthians, tem jogador ganhando R$35 mil mensais. Importante lembrar também que, segundo essa planilha que o Dinei entregou a Gaviões da Fiel, 34 atletas foram contratados na era Augusto Melo com intermediação, mesmo sendo jogadores da base. Pagamento de comissão para atleta da base é algo meio difícil de acontecer.
Só para completar, o Corinthians se manifestou no meio da tarde dessa segunda-feira sobre as denúncias que haviam sido feitas e questionadas pela Gaviões. A Gaviões exigiu o afastamento do Claudinei Alves, que é o braço direito do Augusto nas categorias de base. O Timão respondeu que não há fundamentos nas denúncias e deve reintegrar Claudinei Alves, comprando briga com a principal torcida organizada do clube. O Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira e iniciou os preparativos para o jogo de quinta-feira contra o Racing do Uruguai, às 19 horas, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em campo, no CT Joaquim Grava, o técnico Dorival Júnior comandou 3 atividades diferentes: trabalho de posse de bola e marcação-pressão, transições ofensivas em superioridade numérica e enfrentamentos em campo reduzido. Foi apenas a primeira atividade do elenco para o decisivo compromisso pela competição continental. O Corinthians depende da vitória para até evitar a eliminação precoce do torneio. O Timão ocupa a terceira posição do grupo C com 5 pontos, um a menos do que o América de Cali, que enfrenta o líder Huracan da Argentina, com 10 pontos, na Colômbia, nesta quarta-feira. Para avançar de fase sem depender de outros resultados, o Corinthians precisa vencer os 2 jogos que tem pela frente na competição. O time ainda trabalha nesta terça e na quarta-feira, antes de embarcar para Montevidéu, local da partida.